Resumo da novela O que a Vida Me Roubou de segunda-feira, dia 12 de junho de 2017, capítulo 96. Carlos Torres, o novo embaixador da Argentina, ao ver Nádia, decide chamar Pedro para lhe avisar que conheceu uma pianista que se parece com a sua primeira esposa. Pedro pede a ele que investigue mais dessa história. Alessandro, em coma, tem um sonho onde Lauro, o pai de Montserrat, lhe pede perdão. Ele se lembra de seu acidente do avião com Nádia e Vitor. José Luiz termina de brincar com Laurinho e Montserrat se mostra feliz de ver como seu filho se diverte tanto com ele. José Luiz diz que deseja dar todo o apoio necessário para Laurinho, pois juntos os três poderiam ser felizes. José Luiz pede Montserrat em casamento e ela aceita. Nádia e Vitória vão deixar uma mala com roupa para Vitor no hospital. Vitória entra para cumprimentar Alessandro e diz que já não quer que ele siga com os olhinhos fechados, pois muitas pessoas se preocupam muito com ele e ficam tristes. Ela lhe dá um beijo. Montserrat decide ir à praia onde viu Alessandro pela primeira vez para despedir-se. Ela decide colocar seus anéis em uma garrafa, diz que o amará para sempre, e lança ao mar. Alessandro acorda do coma, pega a roupa de Vitor, começa a se trocar e sai do quarto, sem ser visto. Vitor volta ao quarto e se dá conta que Alessandro não está. Ele sai em busca de Alessandro e o encontra sentado em um banco próximo ao hospital. Alessandro pede para que ele o leve até Montserrat, pois no dia anterior a balearam. Vitor pergunta do que ele se lembra, e Alessandro pergunta quanto tempo passou depois do acidente. Vitor diz que já se passaram anos e que eles estão na Argentina. Mônica vai deixar as chaves de seu carro com Demétrio e pede que ele seja muito discreto com o que houve entre eles. Demétrio tenta explicar o porquê de ter falado, mas Mônica não o deixa falar. Resumo da novela O que a Vida Me Roubou de terça-feira, dia 13 de junho de 2017, capítulo 97. José Luiz fala com Laurinho do casamento de sua mãe e o pequeno pede para chamar José de pai. Ele aceita. Rosário os observa sem ser vista. Demétrio convida Mônica para o jantar de compromisso de Montserrat. Demétrio pede a Mônica que ignore Graziella, pois sabe que ela não é de seu agrado. Mônica e Demétrio entram na casa e se cumprimentam. Demétrio apresenta Mônica a Carlota, que lhe dá as boas-vindas. Alessandro segue no hospital muito confuso e sem poder assimilar que Montserrat está morta. Ele tem certeza que Pedro Medina foi quem atirou e espera que José Luiz já tenha feito justiça, pois a amava tanto quanto ele. Alessandro também espera encontrar sua mãe e seu filho. Pedro chega a Buenos Aires e entra no apartamento de Nádia e Vitor, enquanto este coloca Vitória para dormir. Pedro vai até Nádia e coloca um pano úmido em seu nariz para que ela desmaie. Ele agride Vitor e foge para longe com a pequena Vitória. Carlota organiza um jantar para que Montserrat e José Luiz anunciem seu compromisso nupcial. José pede a Montserrat que se casem na igreja, pois seu sonho sempre foi esperá-la no altar. Montserrat fica insegura. Josefina chega à Água Azul procurando por Rosário e Laurinho para lhes oferecer sua ajuda, pois seguramente estão passando por maus bocados. Demétrio sai para ver quem o chama e ao abrir se assusta com a figura de Josefina. Ele a pergunta o que está fazendo ali. No hospital de Buenos Aires, Alessandro recebe indicações para sua reabilitação. Fazem vários exames nele para descartar qualquer tipo de complicação depois de ter estado tanto tempo em coma. Josefina procura Adolfo em seu apartamento para perguntar se ele sabe algo da mãe de Alessandro. Ele se recusa a ajudá-la sem que lhe dê algo em troca. Josefina se recusa a pagar e sai do local. Montserrat fala com sua tia Carlota sobre o medo que tem de que Laurinho vá esquecendo seu pai, pois José Luiz já se transformou em um ídolo para ele. José Luiz vai procurar Ezequiel para pedir que lhe dê o posto de chefe da polícia e assim ele possa seguir investigando Pedro Medina, que a esta altura já é o governador.
Resumo da novela O que a Vida Me Roubou de quarta-feira, dia 14 de junho de 2017, capítulo 98. José Luiz pressiona Montserrat para que ela aceite que ainda sente algo por ele e a beija. Ela o esbofeteia, pede que ele jamais volte a tocá-la e diz que não deseja voltar a vê-lo. Maria se apresenta na prisão para tentar convencer Alessandro de que José Luiz e Montserrat seguem se vendo, e desejam destruí-lo. Pedro, furioso, diz a Nádia como pretende engravidar tomando anticoncepcionais e a afirma que só permita que ela se deite com seu amante para que lhe dê um filho. Ezequiel diz a Pedro que sua esposa foi à prisão, falou com Samuel, e que lhe parece um grande equívoco que deixem Maria viva. Pedro concorda e manda um recado a Adolfo para que acabe com Maria. Angélica pede à sua mãe que a ajude a organizar o casamento de Esmeralda e Renato, mas que isso precisa ser rápido, pois não lhe resta muito tempo de vida. Amélia pergunta se está certa que eles irão se casar. Angélica responde que sim e, como não tem dinheiro, ela ficou de ajudá-los. Alessandro diz a José Luiz que precisa que ele seja honesto e lhe diga a verdade. José Luiz o confessa que beijou Montserrat, mas jura que isso jamais voltará a acontecer. Alessandro, furioso, repreende José Luiz. Pedro ordena Adolfo a assassinar Maria e o avisa que se não o obedecer, a ordem será para que matem a ele. Adolfo procura Maria, a pede perdão, e dispara. Ezequiel diz a Pedro que Maria já deixou de ser um problema. Resumo da novela O que a Vida Me Roubou de quinta-feira, dia 15 de junho de 2017, capítulo 99. Amélia pede a Pedro que a permita levar a menina às compras, mas ele não deixa. Amélia insiste, dizendo que a menina precisa de vestidos e também de uma boneca. Vitor e Alessandro conseguem o dinheiro para documentos falsos e assim poder voltar para a casa. O homem que havia prometido os documentos chega, saca uma navalha e diz que ambos jamais voltarão para casa, pois essa é a vontade de Pedro Medina. Amélia vai atrás de José Luiz para lhe dizer que Nádia está viva e que talvez Alessandro também esteja. José Luiz responde que, vivo ou morto, Alessandro não pode reaparecer assim na vida de Montserrat, como se nada tivesse acontecido. Amélia o aconselha a pensar bem no que fará, pois Montserrat pode saber logo que Alessandro está vivo. Ela ressalta que é provável que Nádia, quando chegar à Água Azul, conte a Montserrat. Montserrat fala com Josefina sobre sua volta e fica zangada por ela ter deixado seu irmão justo no momento em que ele finalmente estava se apaixonando por ela, e disposto a tudo. Josefina responde que precisava de um tempo para ela, e que agora sim está bem e preparada para um amor, que a cure as feridas do passado. Sandro discute com Fabiola porque ela não aceita sentar-se para negociar com Graziella quanto à fortuna de Benjamin. Fabiola diz que a fortuna é toda sua e não a dividirá com ninguém. Graziella, zangada, pede a Sandro que a leve à sua casa, ameaçando comprovar que seu neto é um Almonte e tem parte nesse montante. Mônica pergunta a Renato o que ocorreu para que ele tivesse essa atitude com Demétrio, pois ela não quer ser um motivo de desgosto entre eles. Alessandro chega ao hospital, fica feliz ao ver Vitor recuperado e pergunta se ele avisou Nádia do ocorrido. Vitor o responde que Nádia não estava no apartamento, mas que antes levou sua roupa e uma boneca de Vitória. Ele diz que se preocupou, pois acredita que Pedro a obrigou a ir com ele. Alessandro o pede que se acalme e respire. Resumo da novela O que a Vida Me Roubou de sexta-feira, dia 16 de junho de 2017, capítulo 100. José Luiz e Graziella falam da chegada de Nádia e do estado em que se encontra Alessandro. José Luiz lembra Graziella que não pode deixar Montserrat, pois perderia sua mesada mensal, que combinaram tempos atrás. Nádia chega à Água Azul. Pedro a recebe e ela o suplica que ele a deixe ver sua filha. Pedro diz que logo haverá, mas antes precisa convencê-la de que ele é seu único e verdadeiro pai. Martin Becker chega para visitar Vitor em sua casa e para saber de Nádia e sua filha. Graziella vai atrás de Pedro em sua casa e ali conhece Vitória.
Graziela se surpreende com a beleza da menina e felicita Pedro. Ambos falam da possibilidade de que Alessandro desperte do coma e do perigo que correm com isso. Pedro diz a Graziela que jamais permitirá que Nádia revele esse fato a Montserrat, ainda que para isso seja necessário usar sua filha. Adolfo leva Maria a uma clínica de reabilitação, para que comece uma terapia. Esmeralda vai à escondida para ver como andam as coisas. Zulema dá as boas-vindas. Nádia se lembra dos momentos que passou com Vitor e chora, saudosa. Nádia pede a Pedro que a leve com sua filha, pois deseja vê-la e abraçá-la. Pedro dá a condição de que ela faça Vitória esquecer de Vitor e o reconheça como seu pai. Josefina liga para Nádia para lhe perguntar como está. Ela começa a contar que chegando à Água Azul encontrou-se com Montserrat, que acredita que Alessandro está morto. José Luiz diz a Renato que não permitirá que ninguém o separe de Montserrat. Renato pergunta o porquê disso. José apenas responde que o amigo não precisa preocupar-se, pois ele estará bem. José Luiz pergunta o que ocorreu com Esmeralda. Renato responde que ela anda insuportável ultimamente. Divulgação, SBT. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal TV Tuber.